Bom dia, boa tarde, boa noite aos apreciadores da Palavra de Deus e a paz de Deus aos cristãos. Bom, hoje o assunto da palavra é 1 Coríntios, prefácio, saudações e ação de graças. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sostenes. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui ele faz uma saudação a tantos quantos invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, invocam, certo? Não é nome de Pedro, de Paulo, de qualquer outro nome, a não ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que é Senhor deles e nosso, certo? Coríntios. Aí continua aqui no versículo 3, diz assim: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Lembram? Aí tem um vídeo meu, tem um vídeo feito aí, que eu fiz aí no canal, que fala o legítimo Filho de Deus. Muito bem, aqui confirma aqui, ó. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Viu? Como eu falei lá que no Velho Testamento ninguém se atrevia a chamar Deus de Pai, agora aqui no Novo Testamento é totalmente diferente. Vê bem que o apóstolo Paulo diz aqui: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Chama Deus de Pai. Viu? E do Senhor Jesus Cristo. E do Senhor Jesus Cristo. Então confirma aquilo que Deus deu a graça de aquele vídeo de fazer, o legítimo Filho de Deus. Tem 2 vídeos falando sobre esse assunto, certo? Então aqui se confirma que os apóstolos chamavam Deus de Pai, porque passaram a chamar Deus de Pai após a autorização que Jesus Cristo deu a eles lá na interrogação pedindo para ensinar a orar. Quando ele ensinou a chamar Deus de Pai, deu autorização ali. Mas para chamar Deus de Pai, lá o vídeo está explicando tudo, certo? Quem tem interesse vai lá, procura os vídeos lá que está lá. Tem 2 vídeos falando a respeito desse assunto para ser um legítimo Filho de Deus, chamar Deus de Pai. Assim como os apóstolos aqui chamam, o apóstolo chama aqui, certo? Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vós foi dada em Jesus Cristo. Ó, a graça de Deus em vós foi dada em Jesus Cristo, tá? Em Jesus Cristo. Porque foi dado a graça de Deus em Jesus Cristo. Quando foi batizado em nome de Jesus Cristo, recebe a graça, certo? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, certo? Então, no batismo, tudo passa a se enriquecer, porque recebe o Espírito Santo no batismo, então passa a ser enriquecido em toda a palavra, em todo conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós? Ele fala aqui com Coríntios. Aí ele fala mais: de maneira que nenhum dom vós falta. Então ele fala em dom, certo? Não fala em título de ninguém, fala em dom, certo?
vós falta, né? De maneira que nenhum dom vós falta, esperando o manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles estavam com os dons, revestidos de dons, só esperando a manifestação de Jesus Cristo, certo? A manifestação na igreja, na palavra, o Senhor se manifestar, falar com a igreja. Tem a manifestação que o Senhor vem recolher hoje, outro amanhã o Senhor recolhe a manifestação, certo? O qual vós confirmará também até o fim dos últimos dias, certo? Para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui ele fala, fiel, no versículo 9, fiel é Deus, Deus é fiel, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo conversando com uma carta com os coríntios, explicando a situação. Então vê que aqui se refere em dons, não fala em título, para nenhum deles título de não, é dom, certo? Os dons porque Deus tem diversidade de dons, cada igreja manifesta, cada um da igreja manifesta um dom que Deus dá, certo? Deus dá um dom, 2 dons, 3 dons, Deus dá muito dom para um só, então Deus dá bastante dom. Tem outros que tem 2, 3 dons, enfim, aquilo que Deus acha a graça de dar, né? Cada um, ele queira retribuir os dons. Então, é dom. Deus dá dom, não título. É dom de conselheiro, né? Tem dom de paciência, dom da visita, dom da fé, dom da simplicidade, da humildade. É dom que Deus dá. A diversidade de dom, certo? Muito bem, já tem vídeo explicando sobre os dons também, esclarecendo aí sobre os dons, certo? Então, aqui, essa parte aqui é muito maravilhosa, né? Então, é bom que você examina e observa bem esses assuntos, tá bom? Então aqui, eu sou apenas servo, não sou pastor, nem sacerdote, nem profeta, porque essa honra é de Jesus Cristo e a nós ele deu dom para manifesto na igreja, certo? Diversidade de dons ele tem. Tem dom de oração na igreja, dom de testemunhar, dom de evangelizar. Tem diversidade de dons. Então, no Novo Testamento, que para nós é o dom, certo? É o dom. E a honra de pastor, sacerdote, profeta, ficou para Jesus Cristo. Por isso que lá diz, a ti pertence toda a honra e toda a glória. Essas honras é dele. Qualquer que toma essa posição está roubando de Cristo as honras que é dele, que é roubado de Cristo, as honras que é dele. Por isso que o apóstolo fala lá atrás, muito entre vós tem se feito anticristo. O que é o anticristo? O anticristo, o que é que ele vai fazer? Ele vai sentar no templo e vai querer ser Deus, vai querer se parecer Deus,
certo? Então ele quer para ele essa honraria que pertence a Deus, e assim aqueles que não se humilham para o Senhor Jesus, entram no caminho para outra porta e querem para si honrar, tomando título, enfim, tomando as honras que a Bíblia diz, aponta Jesus Cristo, a única pessoa honrada nessa parte, certo? Creio que foi bem claro nesse assunto. Então, aqui não busco para mim, não, discípulo. Discípulo é para Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim como os apóstolos também buscavam discípulo para o Senhor Jesus. Toda a obra que Deus operava na vida deles, através deles, eles, que muitos se admiravam, olhavam para eles, eles apontavam, não foi nós, na nossa condição, de maneira nenhuma. Foi Jesus Cristo, aquele que foi crucificado em Israel. Então, eles sempre apontaram Jesus Cristo, todos os apóstolos. Pode ler o Novo Testamento nesse assunto, e examinar a respeito desse assunto, observar que todos os apóstolos apontaram sempre Jesus Cristo. E esse canal, nesse sentido, apontar o grande e verdadeiro e único é Jesus Cristo, certo? Não tem nada aqui para homem, mas tem para a honra do Senhor Jesus, que é levar você a afirmar sua fé em Jesus Cristo. Não em sabedoria humana, não em estudo humano, mas, todavia, tem a ciência do homem e tem a ciência de Deus. Sabedoria de homem e sabedoria de Deus. Certo? Então, essas honras é de Jesus Cristo. Então, o homem toma um título que não pertence a eles. Tudo bem? Deu para entender? Por que está todo confuso hoje no mundo? Por que está se levantando tantas coisas mostrando esses homens? Porque não pertence a eles as ovelhas de Cristo, e não, as honras que tomaram não é deles, é de Jesus Cristo. Então, eles pagam o preço, certo? Pagam, e se não se humilharem para Jesus Cristo, está aparecendo, né? Está vindo à tona aí tanta coisa, os homens que tomaram o título para si, certo? Mas já foi feito um vídeo aí esclarecendo esse assunto. E então os homens querem chegar ao céu, tem que se humilhar para Jesus Cristo, certo? Porque lá em Apocalipse, final do Apocalipse, capítulo 12, diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros e outras coisas mais. Então, os cães são... Quem são os cães? Se você ir procurar dentro da Sagrada Escritura e examinar, pode procurar aí. Quem são os cães? Procura lá na concordância lá e vai lá, vai ver, achar onde que está escrito, vai dizer quem é os cães, aqui dentro da Sagrada Escritura, tá? E diz que os cães ficarão de fora, então tem que se humilhar para o Senhor Jesus, para ser ovelha, não cães, certo? É bem esclarecido isso aí, bem esclarecido. Então Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja, ele é a pessoa principal de toda a Sagrada Escritura, certo? Ele é. Toda a Sagrada Escritura vai tudo em encontro de Jesus Cristo, tudo. O Velho Testamento e o Novo Testamento, então ele esclarece tudo ali em Jesus Cristo, certo? Então não tem por onde escapar, não tem por onde fugir. O homem que quer entrar no céu tem que entrar por Jesus Cristo, a porta da salvação. Tá bom, meus queridos? Então deixa aí sua joinha, se inscreva. Também dá aí a sua opinião. Pode deixar aí o seu comentário. Eu vou ler, o que dentro do possível eu posso responder algumas coisas que queiram saber a mais no assunto. Pode escrever aí nesse assunto. Alguma coisa pode deixar escrito aí que eu vou ler e vou responder. Tá bom? Responder
aquelas perguntas ou algo que queira me esclarecer também, né? Também aceito esclarecimento de alguma coisa, se precisar me esclarecer alguma coisa que eu ainda não tenho conhecimento, certo? E assim vamos fazer para chegar mais a mais a Deus e conhecer melhor as Escrituras para não ser enganado pelos homens. Então, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E lembre-se, Deus não é de confusão, é de esclarecimento.